Pessoal, bom dia. Vamos aqui fazer mais uma aula acerca de placas e como comprar. Aqui temos aqui placas que vieram classificadas, que foram compradas, classificadas como placa de vídeo. E como veem aqui, todas estas placas são placa pesada, à exceção destas aqui, que eu já vou explicar. Portanto, no caso, essas placas aqui, ela tem que ser comprada como placa pesada por causa desses componentes aqui. Alguns não podemos arrancar porque arranca também o CI, mas estes grandes aqui e esta tampa são componentes muito pesados e acabam por impactar depois aqui na limpeza, na perda de peso da placa. Portanto, nós temos que comprar como placa pesada. Aqui é a mesma situação. Então, quando aparecer essas placas, tentar colocar elas em placa pesada derivada ao peso desses componentes que têm que ser retirados para a venda. Aqui é a mesma coisa, aqui está outra situação. Eu vou pôr aqui para verem que são peças altas e pesadas. Portanto, todas essas aqui. Portanto, no caso aqui, ela é uma placa pesada, porque isto são tudo componentes pesados. Aqui também. E não tem componentes leves. Tem só esse pequenino aqui. Isto aqui não impacta nada, não valoriza nada a placa. Do mesmo modo aqui, essas pequeninas, atenção, que são placas pesadas, não confundir essas placas pesadas com estas aqui. Portanto, estas aqui a gente compra como placa de vídeo, aqui também como placa de vídeo, apesar de, portanto, ter uma classificação depois melhorada, mas a gente compra como placa de vídeo, à exceção desta aqui que tem dourado. Essa passa numa leve, tem que ter o dourado. Tá certo? A gente compra esta como leve e esta como placa de vídeo. Estas aqui não têm esses componentes, elas são cheias de componentes pesados, capacitores que não têm nada para tirar e não dá para comprar essas placas de jeito nenhum, porque o banho que tem é um banho de cobre, não é cobre, é banho de cobre e essas placas não têm qualquer valor, é placa pesada. Portanto, eu já tinha explicado que as placas pesadas não são pesadas pelo peso dela, mas sim pelos componentes que ela tem. Aqui são placas de modem. Vem ver aqui, quando tiver estas saídas RJ, com estas saídas RJ, todas elas que tenham estas saídas RJ, temos que comprar com placa pesada, porque eles deixaram de classificar essas placas de outra forma. Portanto, pode ela estar cheia de CIs, pode não, tendo estas saídas RJ, portanto, algumas foram arrancadas, mas é uma placa pesada, não deixa de ser pesada por arrancarem. Portanto, quando tiver esta saída RJ, é tudo placa pesada. Portanto, não tem como classificar de outro jeito, ok? Aqui a mesma situação, essa placa é uma placa pesada. Essa placa não pode ser comprada de outra forma. Tem ela em azul e tem em verde. E aqui estes contactos, essa placa de contactos de notebook, apesar de ser notebook, mas ela não tem nada, portanto é separada da placa mãe de notebook. Então temos que comprar ela como placa pesada, ok? Temos aqui essa situação. É uma placa de vídeo, efetivamente, mas ela está suja, tem que tirar estas tampas, ou tira as tampas, ou a pessoa passa ela em placa pesada. Ou o cara tira as tampas dessa placa, ou a gente classifica como placa pesada, porque o peso dessas tampas vai impactar na placa e a pessoa perde dinheiro comprando ela como placa média, placa de vídeo. A mesma coisa nesta situação aqui, esse ferro aqui, ele é um ferro pesado, não pode ser comprado a placa com este ferro. Portanto, a placa tendo este ferro, o cara tira
o ferro ou a gente classifica ela como placa pesada. Aqui é um HD, ou melhor, o resto de um HD. Portanto, HD a gente só pode comprar completo. Se tiver aberto, se tiver... Eles até podem ter aberto ele e fechado de novo, mas já não passa como HD. Portanto, ter muita atenção porque a pessoa aqui perde muito dinheiro. Só para informação, se a pessoa fornecer um HD destes junto com os outros, eles pagam para a gente R$1 o quilo. É o que eles pagam nestes HD. Então, muita atenção. Aqui é uma placa leve. Aqui não é obrigatório tirar este ferro. Portanto, é uma situação diferenciada. Este ferro não é obrigatório tirar. Aqui é a mesma coisa. Não é obrigatório tirar esse ferro. Isto é um ferro inox. Mas esse alumínio aqui temos que comprar com placa pesada, porque este alumínio aqui ele pesa 2 vezes o peso da placa, então é uma perda muito grande se a pessoa for comprar esta placa com placa leve. Portanto, placa leve é assim, placa pesada assim, ok? Pronto. No caso, essas placas elas foram compradas por Jefferson, portanto Jefferson, ter atenção aí nessa situação para não comprar errado, para não dar prejuízo para a empresa, ok? Essas placas aqui são placa marrom, também compradas por Jefferson, que estavam junto com as placas pesadas. Portanto, ter atenção para não haver esta